Tudo bem, pessoal? Que Deus abençoe a tua vida. Eu sou o pastor Luciano Scala, pastor da comunidade evangélica Vale de Bênção e também responsável pelo Seminário Teológico Vale de Bênção. Sou pastor formado em Filosofia e Teologia pela Faculdade TESP e pela Pontifícia Santo Anselmo de Roma. E nós estamos com esse vídeo para falar um pouquinho sobre a introdução dos textos paulinos. Nós começamos alguns dias anteriores a falar sobre o Novo Testamento. Apresentamos a teologia dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, nós apresentamos a teologia existente em cada um desses evangelhos. Finalizando essa parte, nós falamos sobre o Evangelho segundo escreveu João, que não é sinótico, né? Começamos a falar sobre os textos joaninos, uma breve introdução dos demais textos joaninos, e depois nós falamos acerca de Atos dos Apóstolos. Terminando essa parte de Atos dos Apóstolos, nós começaremos agora a falar dos textos paulinos. E a nossa intenção com esse curso é trazer não um panorama bíblico, não é essa a nossa intenção. A nossa intenção é trazer a teologia existente em cada um dos livros da Bíblia. Nós começamos pelo Novo Testamento, como já disse, os evangelhos sinóticos, Evangelho segundo escreveu João e Atos dos Apóstolos. Daqui em diante nós vamos tratar da teologia dos textos de Paulo. E eu particularmente sou fascinado pelas obras de Paulo. Nós aprendemos demais acerca de Cristo, acerca da igreja e acerca da doutrina cristã. Então, para os nossos próximos encontros, nós estaremos falando acerca dos livros do apóstolo Paulo. E esses livros do apóstolo Paulo, eles devem ser compreendidos também dentro de uma teologia. Existe uma teologia que vai explicar a dinâmica dos textos paulinos. Bom, deixa eu apresentar primeiro quais são os textos do apóstolo Paulo, né? Vamos aqui. Quando nós falamos das cartas de Paulo, nós estamos falando de Romanos, primeira e segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, primeira e segunda carta a Timóteo, a carta a Tito, Filemão. São essas cartas que são atribuídas a Paulo. Algumas pessoas acham que a epístola aos Hebreus também pertence a Paulo, mas muito provável que não. O autor aos Hebreus ele é desconhecido, e quando você vai estudar o léxico, né, do texto dos Hebreus, você percebe que não faz sentido atribuí-lo a Paulo. Tá bom? Então, essa aula de hoje, na verdade, é apenas uma introdução daquilo que nós vamos falar para os próximos dias. Cada vídeo que eu vou fazer agora, os próximos vídeos, eu estarei tratando de uma carta de Paulo. Então, eu vou começar falando de Romanos, depois da primeira carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta, e assim, seguindo a sequência de todos os textos atribuídos a Paulo. Algo importante também, que eu preciso colocar para vocês, é que nós temos algumas maneiras de entender o apóstolo Paulo. Nós temos duas formas. A primeira forma é conhecer o apóstolo Paulo, compreender a teologia de Paulo, tendo em vista o texto de Atos dos Apóstolos. Quem escreve Atos dos Apóstolos não foi Paulo, foi Lucas. Quando você vê lá no prefácio, você vê que Lucas se apresenta como o autor de Atos dos Apóstolos. Mas em Atos, por mais que o nome seja Atos dos Apóstolos, nós temos destaque de dois apóstolos. A primeira parte de Atos nós temos o relato do apóstolo Pedro e a sua missão dentro dos muros de Jerusalém, a sua missão com os judeus. E a segunda parte de Atos dos Apóstolos nós temos desde a conversão do Saulo, que se converte e o seu nome é trocado para Paulo, e nós temos o seu chamado, nós temos a sua vocação missionária. Nós temos Paulo indo para outras nações levando o evangelho de Cristo.
Então a primeira forma que nós podemos compreender Paulo é justamente olhando, navegando nas páginas de Atos dos Apóstolos. Então ali você vai encontrar o seu momento de conversão, nós teremos as suas ações ali, as suas primeiras obras, tá certo? E depois nós temos as suas viagens, a sua prisão, e nós não temos muito mais em Atos. Nós não temos o desfecho da sua prisão, a sua chegada em Roma. É isso que nós encontramos em Atos. Então, se você pega para conhecer Paulo olhando apenas pelo Atos dos Apóstolos, a sua compreensão será muito curta, a sua compreensão será limitada. Mesmo porque você está conhecendo um personagem, você está conhecendo alguém segundo a ótica de uma outra pessoa. Você está conhecendo Paulo segundo a ótica de Lucas, o historiador Lucas. Mas quando você entende e começa a navegar dentro das cartas de Paulo, as suas cartas de prisão, chamadas cartas de exílio, cartas que Paulo escreveu estando preso, quando você pega as suas cartas pastorais, como por exemplo Timóteo, Tito, quando você pega as suas cartas num todo, você começa a compreender a forma de Paulo pensar. Aquilo que ele pensava acerca de Cristo, aquilo que ele pensava acerca do conceito igreja. O que é igreja para Paulo? O que Paulo pensa acerca do Espírito Santo, a doutrina pneumatológica de Paulo, né? Você percebe dentro das suas cartas. Você percebe como Paulo vai lidar com a questão das mulheres, com a questão dos escravos. Você lê Filemão, por exemplo, e você vai encontrar um relato de Paulo, o que ele pensa acerca dos escravos. Então, a compreender Paulo pelas suas cartas é um caminho muito mais seguro. Na minha época de faculdade de teologia, eu tive a oportunidade de estudar com uma grande autoridade em Paulo na América Latina. Um professor chamado Luiz Hermínio, um professor espanhol, que tem uma compreensão de Paulo fantástica. Eu tive a oportunidade de assentar com esse professor e conhecer acerca de Paulo. Estudei com um professor chamado Paolo Parisi, um italiano, e esse professor, ele tem uma aula sobre de cristologia, ele apresenta a cristologia de Paulo fantástica. Então é isso que nós vamos apresentar no decorrer desse curso, que você vai ter aí nas nossas próximas videoaulas, né? Lembrando que esse curso do apóstolo Paulo, eu vou trazer um curso em EAD, à distância. Ele não será presencial, ele vai ser toda a distância. Tá certo? É por esse caminho que nós vamos. Nós vamos compreender a cristologia de Paulo, segundo a ótica de Paulo, a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, segundo a ótica do apóstolo Paulo, a eclesiologia, o que Paulo pensa sobre o conceito igreja. Quando ele falava acerca de igreja, quando ele escrevia as igrejas, qual que era a sua imagem? Como que eram essas igrejas? É isso que nós vamos compreender estudando um pouco sobre Paulo. Mas não só isso, vamos entender a soteriologia, nós vamos entender a escatologia, que Paulo fala acerca das coisas futuras. Aquilo que João fala, por exemplo, em Apocalipse, é uma compreensão acerca das coisas futuras. Aquilo que Pedro fala nas suas epístolas é uma compreensão. E o que Paulo fala? Paulo tem uma compreensão também acerca disso. Ele vai fazer coro com os outros apóstolos, mas a compreensão dele é uma compreensão fantástica, que eu vou apresentar no decorrer desse nosso curso. Porque Paulo fala sobre a volta de Cristo, ele tem uma compreensão sobre este assunto, que ela é muito importante, eu tenho certeza que nós vamos aprender demais. Então meu convite é que você fique comigo para esse nosso curso, tá certo? Tenho certeza que nós vamos aprender bastante. O que mais que eu tenho que falar para vocês aqui? Já falei um pouquinho sobre o caminho que nós vamos falar sobre Paulo. É importante falarmos também do lado filosófico de Paulo. Paulo tinha um conhecimento filosófico muito importante de se ressaltar. E isso também trouxe a ele uma compreensão de Cristo. Como ele não teve
o privilégio de andar com Cristo como os outros, Paulo tem uma outra compreensão de Cristo, porque ele teve um encontro com Cristo ressurreto, aquele Cristo que ressuscitou. E ele, tendo um homem com tanto conhecimento filosófico, como que isso vai trazer na mente dele uma compreensão acerca de Cristo? Nós vamos também falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre as suas missões. Paulo fez muitas missões. E Paulo, diferente de Cristo, Cristo foi de sermões. Nós temos vários sermões de Cristo. Temos sermões de Paulo, mas temos sobretudo cartas de Paulo. E as cartas de Paulo, quando ele não podia estar junto com alguém, ou em uma determinada localização, ele se comunicava por cartas. E está aí a importância de nós compreendermos os escritos de Paulo. Não apenas as suas ações, mas o que ele escreveu. Por que as pessoas fazem confusão quando elas começam a compreender, estudar Paulo? Porque elas não entendem o contexto. Por que Paulo escreveu aquilo? Qual foi a intenção? Qual era o problema que existia naquela igreja para ele escrever dessa determinada forma? É isso que eu vou tentar apresentar a vocês nos nossos próximos encontros. Lembrando também que Paulo, ele era judeu, e como judeu, ele era um judeu de sinagoga. Ele tinha uma compreensão profunda acerca do judaísmo. E o que isso trouxe para ele? Nós vamos trazer essa compreensão. Quando a gente lê, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, você percebe que Paulo era alguém que conhecia da lei, tinha uma compreensão da lei, achava importante até a observação da lei, mas existiam coisas que ele dizia, não, essa parte da lei não faz sentido, o ritual, as comidas e mais não sei o que, e isso nós vamos trazer no decorrer do nosso curso. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais, para nós finalizarmos. Vamos entender aqui, a tradição atribui a Paulo 14 cartas, eu já falei para vocês quais são essas 14 cartas. Algumas Paulo escreveu pessoalmente, outras ele ditou a escribas. Tem gente que usa, ao invés do termo escriba, usa o termo manoei, né? Então algumas foram ditadas, ou seja, existem aquelas cartas chamadas cartas autênticas e existem as cartas que são chamadas cartas dos discípulos de Paulo, aqueles que escreveram acerca de Paulo. Quais seriam essas? Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1ª Tessalonicenses e Filemon. As subdivisões ajudam a compreender melhor o conjunto das cartas. Ou seja, 1ª e 2ª Tessalonicenses são os primeiros escritos de Paulo e também do Novo Testamento. Elas foram situadas no período da sua segunda viagem missionária, isso em torno de 51 a 52 depois de Cristo. Depois nós temos 1ª e 2ª carta aos Coríntios, Gálatas e Romanos, que são as 4 grandes cartas, digamos assim, que traz uma linha teológica do pensamento paulino. Então é necessário compreender essas quatro grandes cartas, que foram escritas possivelmente no ano 57 depois de Cristo, na sua já terceira viagem missionária. E existem as cartas das prisões, do exílio. Quais são elas? Efésios, a carta aos Filipenses, Colossenses e a carta a Filemon. Essas cartas ele escreveu possivelmente quando ele estava preso na cidade de Éfeso. Depois nós temos, para nós finalizarmos, as chamadas cartas pastorais. 1ª e 2ª Timóteo e Tito, que são conhecidas como as cartas pastorais, porque elas foram dirigidas a pastores de comunidades, possivelmente no ano 63 depois de Cristo, isso depois do seu cativeiro, da sua prisão. Tá bom? Então a nossa aula de hoje foi apenas uma aula introdutória, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Comunidade Evangélica Vale de Bênção, também de você acionar o sino para que quando eu postar um vídeo, uma reflexão, você possa receber a notificação e acompanhar diariamente as nossas novidades.
Fica ligado porque muito em breve nós estaremos trazendo mais conteúdos como esse para abençoar a tua vida e trazer crescimento, conhecimento e graça, assim que nós devemos crescer. Que Deus te abençoe, fique na paz.